No Brasil colônia, apesar de as funções comerciais serem executadas em sua maioria por homens livres, mulheres negras forras cumpriram um importante papel nesse aspecto da vida econômica do Brasil colônia. Mulheres negras forras saíam às ruas para vender bolo de tabuleiro e outros tipos de doces, mas não eram só elas, algumas mulheres escravizadas também faziam isso em proveito do seu senhor ou da sua senhora. E assim, esse trabalho era de muitas famílias, de muitas negras forras, era o sustento que elas tinham para viver, mesmo que aquilo não rendesse muito. Havia na região de Minas Gerais muitas mulheres escravizadas ou forras que trabalhavam com o público, vendendo tecidos, instrumentos de trabalho, bebidas, fumos e comidas. E essas vendas, elas eram quase sempre no lar de mulheres negras alforriadas que eram conhecidas como as negras de tabuleiro. Então, formava assim uma multidão de negras forras, né, de africanas forras ou ainda escravizadas, que circulavam pelo interior das povoações, com seus quitutes, doces, mel, leite, pão, frutas e pinga e algumas outras coisas. E aí essas mulheres, elas aproximavam seus tabuleiros ali da região onde era extraído o ouro. Então elas acabavam vendendo essas comidas, tecido naquela área. Além disso, essas mulheres, essas negras do tabuleiro, elas ficavam em torno de si ajudando muitas vezes a população pobre daquele local, mantendo contato com os quilombos, e é aí que essa ação vai irritar a elite, né, do Brasil na época, porque elas vão apoiar as pessoas pobres ali do local, porque elas também passavam por muitas necessidades, elas vão apoiar e ajudar em algumas maneiras as pessoas, os negros que conseguiam chegar aos quilombos, formavam os quilombos e tentavam sobreviver ali da maneira que conseguiriam. E assim, tinha também, né, os dois lados. A elite muitas vezes se irritava com isso, isso não agradava a elite, mas também tinha senhores e senhoras de engenho, casal branco, que colocava suas escravizadas para vender também esses bolos de tabuleiro, para vender esses doces, para aproveitar do lucro que ela poderia ter para si mesma. Então, assim, a sobrevivência de muitas mulheres forras que tinham ou não filhos vinha dessas coisas que elas vendiam. E as mulheres a maioria das mulheres que trabalhavam em ocupações esporádicas ou eram quituteiras, lavadeiras e vendeiras, viviam muitas vezes no limiar da pobreza e assim, era a grande maioria. Acho que assim, eu até me arriscaria a falar 99,9%, porque quando a escravizada ela consegue alforria, ela vira uma negra forra, ela não vai ter as mesmas condições que a mulher branca vai ter, por mais que a mulher, mesmo sendo branca, ela é submissa, é muito menor do que o homem, mas a negra ela vai ser menos ainda para a sociedade da época. Então, o que elas iriam fazer, né? Quando conseguisse a sua alforria, elas iam trabalhar no que? Elas iam conseguir se manter como, né? Mas assim, isso é tema para outro vídeo, eu vou falar sobre isso nos próximos e... Bom, assim, para resumir tudo que eu falei, negras forras eram mulheres africanas escravizadas, mulheres negras aqui do Brasil, na época colônia, que conseguiam a sua liberdade, vamos dizer assim, né? Conseguiam a sua liberdade, não eram mais escravizadas e aí tinham que se manter
de algum jeito, mesmo sem oportunidade nenhuma. Então, elas vendiam quitutes, elas faziam doces e fazia o conhecido bolo de tabuleiro, que vendiam nos comércios, vendiam nas regiões onde se extraía o ouro, e por isso elas ficaram conhecidas como negras do tabuleiro, que, assim, vão ter um importante papel econômico na época, né? Porque mesmo não sendo reconhecidas, elas mantinham ali, elas de alguma maneira elas faziam com que o comércio fosse crescendo, o comércio fosse acontecendo e elas conseguiam manter uma a outra a sobrevivência, né? Através daquela venda, através daquele comércio. Por isso que elas têm um papel importante nessa época do Brasil colonial, economicamente e eu diria socialmente também. Porque, como eu disse antes, elas apoiavam a população pobre, que seriam ali próximas delas, elas apoiavam muitas vezes os quilombos, então é por isso que as negras do tabuleiro têm um papel importante, tiveram um papel importante, mas assim, não só elas, né? Mas nesse vídeo eu quis ressaltar esse aspecto da mulher africana escravizada no Brasil colônia. E agora a mulher forra, né? A negra forra. Eu vou deixar aqui na descrição um texto que vai falar um pouquinho mais sobre isso, como sempre, e eu te espero no quarto vídeo, tá bom?